Prezados alunos de Bioquímica, esta é a sexta e última, pela graça do Senhor, videoaula do conteúdo, né, de aminoácidos e proteínas. Nessa última parte, nós vamos falar de um processo muito comum, que é a desnaturação de proteína. O que é a desnaturação de proteína? É um processo no qual proteínas apresentam modificações físicas em sua conformação tridimensional. Isto é um processo que afeta a estrutura de uma proteína em nível quaternário, terciário ou secundário. Portanto, vai levar, como consequência final, a uma perda da configuração espacial da proteína. Leiam, a desnaturação leva a uma perda da forma da proteína. Se a proteína mudou a forma, ela modifica a sua função, geralmente ela perde a sua função e, muitas vezes, ela acaba sendo destruída. Então, aqui a gente tem uma proteína na sua forma nativa, na sua forma tridimensional, com todos os arranjos pré-definidos. Após o processo de desnaturação, a gente tem a proteína desnaturada. Exemplo mais didático que nós temos é aqui proteínas na clara de ovo, que são, dão à clara de ovo um aspecto extremamente translúcido, bem aquoso, bem solubilizado, elas estão bem solubilizadas ali nessa clara de ovo. Quando você faz o aquecimento do ovo, as proteínas, da clara, elas começam esse processo de desnaturação e elas modificam o seu formato visual. Elas passam a assumir uma estrutura solidificada, não mais liquefeita, e mudam, inclusive, de cor, assumindo essa cor branca, tá? Olhando para esse slide, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quando você desnatura uma proteína, você modifica a estrutura primária da proteína? Não. Não. Então, quando você desnatura uma proteína, a cadeia de aminoácidos continua intacta? Sim. Se a cadeia de aminoácidos continua intacta, isso quer dizer que a sequência de aminoácidos conectados continua a mesma. Então, esses aminoácidos continuam na mesma sequência e continuam conectados por ligações peptídicas. Está correto o que eu disse? Repete, por favor. Eu falei o seguinte: no processo de desnaturação, a primeira pergunta que eu fiz foi: ocorre alteração da estrutura primária da proteína? O Natan respondeu não. Segunda pergunta: se a estrutura primária não se modifica, quando você tem a desnaturação, a cadeia de aminoácidos dessa proteína continua intacta? O Natan disse que sim. E aí eu perguntei o seguinte: se a cadeia de aminoácidos continua intacta, no processo de desnaturação, a sequência de aminoácidos dessa proteína e as ligações peptídicas continuam inalteradas? Sim, também. De fato, todas as respostas do Natan estão corretas. Então, quando você tem um processo de desnaturação proteica, a estrutura primária da proteína é preservada. Por quê? Porque a desnaturação de uma proteína não interfere, não destrói as ligações peptídicas entre os seus aminoácidos. Então, aqui a gente tem uma proteína enovelada, na sua forma tridimensional correta e nativa, e aqui a gente tem a proteína após a desnaturação. Vejam que a estrutura terciária, ou quaternária e secundária dessa proteína foi destruída durante a desnaturação, mas a estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos conectados por ligação peptídica, ela não foi alterada pela desnaturação. Por quê, Rafael? Porque a desnaturação proteica não envolve destruição de ligações peptídicas.
Então, durante o processo de desnaturação, não tem quebra, não tem hidrólise de ligação peptídica. É por esse motivo que você come o ovinho frito, cheio de proteína desnaturada, mas você digere essas proteínas e obtém os aminoácidos intactos durante o processo de ingestão de um ovo cozido, de um ovo frito. Por quê? Lá no ovo frito, as cadeias polipeptídicas das proteínas, elas só mudaram de forma, isto é, desnaturaram. Mas a sequência de aminoácidos, a cadeia, a estrutura primária dessas proteínas permaneceu inalterada no ovo frito. E, por isso, as enzimas que digerem proteínas, as peptidases do nosso sistema digestório, vão conseguir hidrolisar essas ligações peptídicas lá no nosso sistema digestório, principalmente no estômago e no duodeno, liberando os aminoácidos bonitinhos, intactos, completamente bonzinhos, para você absorver e você conseguir obter esses aminoácidos na sua dieta, tá? Então, ficou claro que o processo de desnaturação não interfere nas ligações peptídicas, nem interfere na natureza dos aminoácidos de uma proteína? Ficou assim. E aí eu pergunto, se a desnaturação não tem nada a ver, então, com mudar os aminoácidos ou quebrar a ligação peptídica, o que causa a desnaturação, então? O que na proteína vai ser alterado que permite ela perder a estrutura terciária, perder a estrutura quaternária ou perder a estrutura secundária? O que a desnaturação está fazendo com a proteína para ela perder a forma? Vai desestabilizar as interações, as ligações de hidrogênio que ocorrem dentro da estrutura tridimensional da proteína. Só ligação de hidrogênio? Não, tem outras interações também. Que são... Fala um nome maior do que ligação de hidrogênio, que engloba a ligação de hidrogênio, o nome que eu já falei... Interações intermoleculares. Mas tem um nome, eu já falei várias vezes na aula, parece que não prestaram atenção. Toda hora que eu ia falar, nível de estrutura tal, formado por interações entre isso e isso. E aí? Não lembram? Consigo pensar em interações intermoleculares. Mas tem um tipo, gente. Eu já falei 300 vezes. Ó. Vou até voltar uns slides aqui. Ó. Esse, tá vendo? Esse é o problema do estudante. Ó, um aqui, ó. Tá até Não circular. covalente. Isso, gente. Isso aqui não pode sair da cabeça, não. Então, de novo, o que o processo de desnaturação está destruindo em uma proteína são todas aquelas interações não covalentes que se estabeleceram entre grupo amino e grupo carboxilo em nível secundário entre os aminoácidos próximos, e aí o Natal está certo, é a ligação de hidrogênio, ou entre cadeia lateral de aminoácido distante na cadeia, e aí a gente tem uma série de interações não covalentes, tais como ligação de hidrogênio, interação hidrofóbica, a gente tem atração eletrostática, né? E tem a ponte de sulfeto, que é uma ligação covalente, que também estabiliza a proteína em nível terciário. E essas mesmas podem estabilizar a proteína em nível quaternário quando estão unindo aminoácidos de cadeias diferentes. Nesse caso, portanto, o processo de desnaturação vai estar destruindo essas interações não covalentes entre grupos amino e carboxílico, ou aminoácidos distantes, ou aminoácidos em cadeias diferentes, nesses dois últimos casos, entre cadeias laterais de aminoácidos. Por isso que, por exemplo, o calor, que é uma das principais causas de desnaturação, vai atuar desestabilizando interações fracas,
como é o caso das interações hidrofóbicas entre aminoácidos apolares, por exemplo. Alterações de pH, aumento ou diminuição, vão também afetar, alterar as cargas dos grupos ionizáveis de aminoácidos com cadeia lateral, polar, negativamente carregado, ou polar, positivamente carregado. E, dessa forma, alterações de pH vão desestabilizar interações iônicas, envolvendo atração de cargas que estabilizam proteínas. E, por fim, alguns solventes orgânicos, como é o caso da ureia, do beta-mercapto e da guanidina, desestabilizam interações hidrofóbicas também, que se estabelecem entre cadeias laterais apolares. É por isso, aqui fazendo um gancho com a prática, que a gente usa alguns desses solventes orgânicos para desestabilizar proteínas em processos laboratoriais. A gente usa beta-mercapto, por exemplo, para desestabilizar proteínas durante a extração de DNA de alguns tipos de tecido, principalmente de tecidos de origem vegetal. Ok, agora? Deu para entender o que está acontecendo na desnaturação e por que essas três causas contribuem para desnaturar a proteína? Sim? Sim. Por fim, esse processo de desnaturação de proteína, ele é um processo de transição abrupta entre a forma enovelada correta, que é o que a gente chama de proteína nativa, para a forma desenovelada ou desnaturada. E isso faz esse processo ser tudo ou nada, ou seja, ou a proteína desnaturou ou ela não desnaturou, evita que ocorram estruturas parcialmente enoveladas, com um formato só um pouquinho diferente do nativo, o que poderia fazer com que essa proteína parcialmente desnaturada adquirisse funções diferentes da nativa e não perdesse completamente essas funções, o que, obviamente, comprometeria os processos celulares que dependem dessa proteína. Então, proteína é assim, ou ela está totalmente naturada ou ela está totalmente desnaturada, é um processo de tudo ou nada, não fica proteína, um pedacinho desnaturado, um pedacinho enovelada, não. Ou a proteína desnatura ou não desnatura, para evitar essas aquisições de funções esdrúxulas que poderiam prejudicar o funcionamento celular. Bom, para terminar essa aula de aminoácidos e proteínas, eu não poderia deixar de comentar que as proteínas, por serem as macromoléculas mais abundantes em qualquer célula, voltando lá naquele primeiro slide, onde eu mostrei que as proteínas representam 15% de todas as macromoléculas orgânicas de uma célula da bactéria E. coli, isso não é à toa. As proteínas, portanto, elas exercem várias funções dentro da célula. E aqui eu trouxe apenas alguns exemplos. Então, a gente tem proteínas relacionadas ao metabolismo celular, temos uma gama de enzimas, nós teremos aula só para falar dessas proteínas enzimáticas que atuam como catalisadores biológicos, como, por exemplo, proteases e quinases, que vão contribuir para a ocorrência de reações químicas dentro da célula. Temos proteínas relacionadas à defesa dos organismos, sejam proteínas como os anticorpos, as imunoglobulinas, ou proteínas que são a base de venenos peçonhentos de função neurotóxica, que muitas vezes são usados na defesa de alguns animais contra o ataque de predadores, também utilizado por alguns tipos de planta tóxica também. Temos proteínas envolvidas no transporte de moléculas, como é o caso das globinas. Hemoglobina e mioglobina estão relacionadas ao transporte e armazenamento de oxigênio em alguns tipos de tecido, exemplo, tecido sanguíneo para hemoglobina, tecido muscular para mioglobina. As proteínas têm função estrutural, como as proteínas fibrosas do tipo colágeno, queratina, que vão atuar na composição de alguns tipos de estrutura no corpo dos animais, é o caso da cartilagem, dos pelos, das unhas, que são basicamente compostos por tecido conjuntivo. Proteínas também atuam com função regulatória,
muitos hormônios, mensageiros extracelulares liberados por glândulas ou até mesmo células glandulares que viajam pelo corpo a longas distâncias, são de natureza proteica. É o caso, por exemplo, da insulina, hormônio que regula o nível de glicose do sangue. É o caso da ocitocina, pessoal da veterinária, ocitocina, hormônio. Muita gente aplica lá na ordenha. Por quê? Porque a ocitocina está relacionada à ejeção do leite. Por isso, em alguns tipos de gado, em algumas práticas, ainda é comum a aplicação de ocitocina pré-ordenha para que a vaca libere o leite de forma mais fácil. A ocitocina também está envolvida na regulação do trabalho de parto, aumentando, né, a contração muscular ali que libera, principalmente o parto e a liberação de placenta também. E, por fim, não podemos falar que algumas proteínas estão envolvidas na estocagem de alguns sais minerais. É o caso de caseínas, que vão estar estocando alguns íons no leite, principalmente cálcio, e a calmodulina, que vai também atuar estocando íons de cálcio, só que agora nos ossos. Então, vejam, proteínas têm uma diversidade de funções e não é à toa que elas, de fato, são as macromoléculas mais abundantes em qualquer célula de qualquer organismo. E, com isso, nós encerramos esse conteúdo de aminoácidos e proteínas, tá? Para os que estão assistindo aqui online, deu para pegar tudo? Alguma pergunta, dúvida? Vai pegar tudo sim. Ótimo. Então, pessoal da veterinária, não deixem de fazer a leitura do resumo desse conteúdo, não deixem de fazer a leitura de algum desses livros que tem os capítulos aqui colocados para serem lidos, são os capítulos que eu me baseei para preparar essa aula. Não deixem de fazer a leitura desses capítulos, não deixem de colocar as dúvidas, seja no fórum desse conteúdo, seja por e-mail para mim, no nosso grupo de WhatsApp ou no privado de WhatsApp. E, por fim, não deixem de fazer a atividade avaliativa 3, referente ao conteúdo de aminoácidos e proteínas. Lembrando que, se as aulas presenciais voltarem em janeiro, esses conteúdos trabalhados vão ser avaliados com prova presencial. Então, não deixem de tirar as dúvidas. Um grande abraço e até as próximas videoaulas do próximo conteúdo, que será referente a carboidratos. Bons estudos para vocês e até lá!